Bom dia, turma! Então, hoje a gente vai falar sobre calorimetria. Uma coisa que eu tinha falado na aula passada é que calor é diferente de temperatura. Temperatura é a agitação das moléculas de um corpo, enquanto calor é uma energia térmica que está sempre em trânsito. Eu coloquei logo aqui abaixo a definição para vocês não esquecerem. E agora a gente vai calcular a quantidade de calor, que é simbolizada pela letra Q. Existem dois tipos de quantidade de calor. Você tem a sensível e você tem a latente. A sensível, ela calcula quando houver mudança apenas de temperatura. E a latente, ela calcula quando houver mudança de estado físico, apenas, tá? Quando for o sensível, que é a mudança de temperatura, a fórmula que você vai usar vai ser Q igual a M vezes Czinho vezes ΔT maiúsculo. Coloque ΔT, porque se você colocar T minúsculo, vai considerar como sendo tempo, e não é isso que a gente quer. Então, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. A gente chama essa fórmula aqui de Q-macete. E o que significa cada uma dessas letras? Esse Q veio aqui de cima da quantidade de calor, Q, que é medida em calorias. Vou abreviar aqui colocando cal. M significa sua massa. E a massa, nesse estilo de questão, a gente é medida em gramas, tá? Não está no sistema internacional. O sistema internacional aqui seria joule, aqui seria quilograma e assim por diante. Mas a gente vai usar uma unidade não usual do SI. Esse C minúsculo é calor específico, cuja unidade é caloria por grama vezes graus Celsius. E por último, ΔT é a variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial, que é medido em graus Celsius também. Isso daqui é o Q-macete. Agora, a latente, que calcula a mudança de estado físico, a gente calcula como sendo Q igual a M vezes L, que a gente costuma chamar de Q-mole. Então, o Q continua sendo a quantidade de calor, só que agora é a latente, que é medida em calorias ou cal. M continua sendo a sua massa e continua sendo medida em gramas. Então, se tiver alguma massa em quilograma, é só você acrescentar 3 zeros que você passa para grama. E o L é o calor latente. Calor latente, cada substância tem a sua, é calculada por cal barra G, calorias por grama. Tá? Então, aqui você tem Q-macete, que é o sensível. O Q-macete você só calcula quando houver mudança de temperatura apenas. E tem o calor, quantidade de calor latente, que é medida quando houver apenas mudança de estado físico. Liquefar, condensar, vaporizar, derreter, qualquer tipo de mudança de estado físico, você vai utilizar o Q-mole. Agora, nós temos uma mais abaixo, que seria a capacidade térmica. É o Czão. Nunca confundam com o Czinho, que significa calor específico, tá? Czão é a capacidade térmica, ou seja, é a nossa terceira fórmula que a gente costuma chamar de Simanca. Ou seja, Czão, que é a capacidade térmica, é a massa vezes o calor específico. Czão, a capacidade térmica, ela é medida em calorias por grau Celsius, tá? Enquanto que a massa continua sendo em gramas e o Czinho continua sendo em calor específico, cal barra G vezes graus Celsius, tá? Então, aqui a nossa capacidade térmica se manca. Aqui eu preciso que vocês lembrem dos melhores e principais calores específicos. Eu sei que esses aqui vocês sabem de cor, mas eu vou colocar para vocês para relembrar. Calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius, ou seja, para uma grama de água aumentar em 1 grau Celsius, você precisa fornecer a ela 1 caloria inteira. Para o gelo aumentar, a cada grama de gelo aumentar 1 grau Celsius, você precisa fornecer meia caloria, ou seja, é exatamente a metade do da água. O do vapor, o calor específico do vapor, é um pouco menor, é 0,48 cal barra G vezes grau Celsius. E o do ferro, eu coloquei mais um exemplo, 0,11 calorias por grama vezes grau Celsius, tá? Isso daqui depende de cada substância. Normalmente vem no seu enunciado, então aqui eu vou colocar reticências. E uma coisa para vocês lembrarem que
Sempre que o seu ou que macete ou o seu que mole, se ele der um valor positivo, ou seja, maior do que zero, quer dizer que a substância ela tem que receber calor, ela vai receber calor. Quando o seu Q, a quantidade de calor sensível ou latente, der negativo, ou seja, menor do que zero, quer dizer que ela vai ter que ceder calor. Agora, a gente tem que saber, obviamente, eu sei que vocês já sabem, seriam as mudanças de estado físico da água, tá? A primeira que nós temos são os 3 estados físicos da água, seria sólido, líquido e gasoso. A mudança feita de sólido para o líquido, ou seja, de gelo para água líquida, seria o nome de fusão, tá? E agora, do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. E eu coloquei aqui, ó, para vocês não esquecerem, que existem 3 tipos de vaporização. Nós temos a ebulição, a calefação e a evaporação. E nós temos a última mudança feita para a direita, que é do sólido direto para o gasoso, ou seja, como o gelo seco. A gente chama ela de sublimação. Todas as mudanças feitas da esquerda para a direita, fusão, vaporização e sublimação, você precisa fornecer calor para acontecer essa mudança de estado físico. Agora, a gente vai ver a parte de baixo. Aqui nós temos gasoso para o líquido. Gasoso para o líquido, que se chama condensação. Condensação você também pode chamar de liquefação, tá? E agora, do líquido para o sólido, é bem mais fácil essa, solidificação. E, por último, do gasoso voltando para o sólido direto, também é chamada de sublimação, mas também tem gente que chama de sublimação inversa. É a mesma coisa, tá? Agora, por que vocês precisam saber esses estados físicos e os nomes? Porque no calor latente, você vai precisar saber os 4 valores. Esses 4 valores são fixos, que você só usa quando houver algum tipo de mudança de estado físico, como essas 4 que estão assinaladas. O L de fusão do gelo, ele vale 80 calorias por grama. O L de vaporização da água vale 540 calorias por grama. Essas duas mudanças precisa que você forneça calor, ou seja, precisa receber calor. Mudanças feitas para a direita devem receber calor. Agora, os dois últimos. Você tem o L de condensação. Condensação é do gasoso para o líquido, ou liquefação. A condensação, ele tem um valor negativo de 540 calorias por grama. Já o L de solidificação, ele também tem um valor negativo, que vocês também já conhecem, de 80 calorias por grama. Então, vocês podem comparar. Solidificação tem o valor negativo do valor de fusão. E condensação tem o valor negativo do de vaporização, tá? E, novamente, se o Q for negativo, as mudanças feitas para a esquerda do seu quadro acima, você precisa fazer o quê? Precisa ceder calor, ou retirar calor da substância para que ela passe da sua direita para a esquerda. Agora, a gente vai fazer uns exemplos, 2 exemplos ao todo, para vocês verificarem a diferença entre que macete, que mole e simanca. Esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Um recipiente contém 5 kg de alumínio a 20 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do alumínio vale 0,22 calorias por grama grau Celsius e que o recipiente aumentou sua temperatura para 55 graus Celsius, determine, letra A, a sua capacidade térmica e letra B, a quantidade de calor recebida para esse procedimento, que no caso foi aumentar a temperatura do recipiente. Então, lendo o seu enunciado, fazendo uma interpretação, você sabe que a massa que eu te dei, ó, ela está em quilos. E como a gente usa gramas, você tem que transformar essa massa para o que a gente vai utilizar. 5 quilos é a mesma coisa que 5.000 gramas. É esse valor que a gente vai colocar em M, tá? E inicialmente a temperatura do alumínio era 20 graus Celsius. Então, essa daqui é a minha temperatura inicial. E aqui ele também me deu o calor específico, 0,22. Esse aqui é o meu Czinho, é o calor específico do alumínio. E a minha temperatura final, a que ele quer me dar no final, é a temperatura final. Letra A, ele quer a capacidade térmica. Capacidade térmica é simbolizada pelo C maiúsculo.
Então, aqui na letra A gente tem que calcular o se manca. C é igual a M vezes o Czinho, tá? Então, o Czão, que é a capacidade térmica, é a massa que nós temos no enunciado, que vale 5.000 gramas, vezes o Czinho. O Czinho, que é o do alumínio, vale 0,22. Chegando aqui, você pode cortar essas duas casas decimais com 2 zeros do 5.000, que é o que eu vou fazer, tá? Então, ficou apenas o quê? 50 vezes 22. 50 vezes 22 dá o total de 1.100 calorias. Quem quiser colocar para quilocalorias, é só voltar 3 casinhas para a esquerda, daria 1,1 quilocalorias. A letra B, por sua vez, ele quer a quantidade de calor recebida. No enunciado, o grande objetivo do enunciado foi apenas mudança de temperatura. Então, obviamente, você vai calcular a quantidade de calor sensível, ou seja, o quimacete. Substituindo os valores da massa, que seria 5.000, calor específico que foi fornecido no enunciado foi 0,22, e a variação de temperatura. Variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a inicial, ou seja, 55 menos 20. Essa parte aqui desse meu primeiro produto, a gente já resolveu na letra A, que foi novamente o M vezes Czinho, que deu 1.100. Então, eu já posso adiantar escrevendo que esse primeiro produto deu 1.100. E agora é só resolver essa minha subtração. 55 menos 20, você vai ter o valor de 35. E agora, você resolvendo a questão, você sabe que vai dar 38.500 calorias. Lembrando que se você voltar 3 casinhas para a esquerda, você torna quilocalorias. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Aqui nós usamos quimacete e se manca. Agora, a gente vai para o nosso segundo exemplo para vocês verem a diferença. Segundo exemplo, você tem que a questão pede, determine a quantidade de calor necessária para. Eu tenho 4 letras, não é múltipla escolha, gente. Então, letra A, eu quero que você derreta 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Se ele pede para eu derreter não é apenas mudança de temperatura, é mudança de estado físico. Então, eu preciso utilizar em todas elas, já que tem todos esses nomes de mudança de estado físico, o QMOL. Ele me deu os dados aqui que eu vou precisar, então é só eu montar QMOL em todos eles. Vamos para o primeiro. QMOL, na letra A, ele quer derreter. Derreter é a mesma coisa que fundir, ou seja, eu vou ter que usar o L de fusão do gelo. Substituindo os valores, a massa, ó, que está na letra A, é 200. Então, 200 vezes o meu valor do LF, 80, que está bem aqui no seu enunciado. Então, o Q é igual ao valor de 16.000 calorias, ou seja, eu preciso fornecer para 200 gramas de gelo derreterem 16.000 calorias. A letra B, ele quer vaporizar. Vaporizar, eu vou ter que usar o L de vaporização, LV. A massa que você tem na letra B é 400 gramas. Então, 400 vezes o L de vaporização que você tem no enunciado, 540. Então, aqui no final, você vai perceber que 400 vezes 540 vai dar 216.000 calorias. É o necessário para eu poder vaporizar 400 gramas de água a 100 graus Celsius. Então, não preciso aumentar a temperatura, porque já está a 100. Letra C, ele quer solidificar, ou seja, retirar calor da água para ela voltar a ser gelo a 0 graus Celsius. Então, aqui, novamente, a gente vai utilizar o QMOL, só que